Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Amém? Levante a sua mão direita e recebe aí graça, paz, sabedoria, revelação, saúde, prosperidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos. Eu te dou graças por tudo e por todas as coisas, até por coisas que eu não entendo. Eu recebo, como está escrito, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, Senhor, nós recebemos a Tua graça e este apostolado por amor do Seu nome, para a obediência da fé. Minha oração profética e intercessória é para que o Senhor manifeste a Tua glória. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor dê o espírito de entendimento, de sabedoria e revelação. Só o Senhor pode fazer isso e eu reconheço. Por isso que o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E entendendo que eu não posso fazer nada sem ti, eu recorro ao Senhor para lhe rogar, para lhe pedir que manifeste a tua glória e revele a sua graça. Por graça, não por merecimento, mas pela tua graça, dê entendimento, dê sabedoria, porque tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Eu creio, por isso eu falo, tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Ela será revelada pelo teu Espírito que habita em nós. Revela aos que vão me assistir agora pelo YouTube, pelo Facebook, em rede mundial. Quantos estão agora em outras cidades, em outros estados e até em outras nações, em outros países? Eu oro também por eles, para que a tua graça alcance-os também. Haja revelação, haja sabedoria, haja entendimento espiritual para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, pois só assim, de fato e de verdade, a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Ao Senhor, em Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, ontem, hoje, para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Podem se assentar, abençoados. Graça e paz a você aí no Facebook ao vivo, estamos ao vivo. Graça e paz a você no YouTube, estamos ao vivo também. A você na nossa rádio mgaonline.com. Ouça a nossa rádio. Você não precisa mais ouvir rádio da lei, tá? Não precisa mais ouvir pregação da lei, condenação, que você vai perder a salvação, que Jeová vai descer o cajado, todas essas pregações da lei, né? Que o diabo está na sua vida, na sua família. Você não precisa mais ouvir essas coisas. Nós temos a rádio mgaonline.com, www.radiomgaonline.com, 24 horas graça, 24 horas apostolado. Não precisa mais ficar ouvindo pregação da lei e todo aquele terrorismo que tem no sistema religioso, né? Não precisa mais. www.radiomgaonline.com, 24 horas graça, 24 horas graça, 24 horas apostolado, amém? Se você não está inscrito no nosso canal ainda, no YouTube procure por Ministério Graça e Apostolado, se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho para você receber as notificações das mensagens que são ministradas de quarta e domingo, tá? No YouTube procure por Ministério Graça e Apostolado, amém? Canal oficial do MGA. Glória a Deus pela sua vida. Hoje eu tenho um assunto novo, e se você não tem os livros MGA ainda, você entra em contato no YouTube, no Facebook, tem nosso telefone, tem o contato, tá? Alguns livros MGA são enviados para todo o Brasil através dos correios, tá bom? Se você não tem ainda, adquira o seu livro MGA. Já estamos no volume 5, hein? Já estamos no volume 5
já trabalhando no volume 6, tá? Só que o volume 6 será lançado em março. Falar em março, dia 6 e 7 de março, agora, de 2021, estaremos celebrando MGA 24 anos em graça. 24 anos em graça! Dia 6 e 7 de março, teremos aqui 2 dias, será um mover tremendo, você é meu convidado especial. Tá? Já estamos divulgando no Facebook, então marque aí, reserva essa data, dia 6 e 7 de março, 24 anos MGA em graça, 24 anos. Onde vai ser também o lançamento oficial do volume 6. Se você não tem o 5, já está atrasado e já vamos para o 6º, em 5, 4, 3, 2, 1, e ainda vai grátis o Rei de Tiro, tá? Gratuitamente nos Correios vai o Rei do Tiro e Provérbios de MGA, tá bom? Chama no WhatsApp, chama no Facebook e você vai receber, vai crescer na graça. O volume 6 já está no forno, tá? Lançamento oficial 6 e 7 de março de 2021, no nosso evento que vamos ter aqui, MGA 24 anos em graça. Eu penso que nós sabemos o que pregamos e ensinamos. Afinal de contas, são 24 anos em graça e debaixo do apostolado. Graças a Deus. Pai. Como já estamos há 24 anos em graça, assunto novo nesta noite, Bíblia, está aqui, papel e caneta. Tá? O tema de hoje, anote aí, a lei e os profetas duraram até João? É certo ou errado? É mentira ou é verdade? Ou não é bem assim? O tema de hoje, a lei e os profetas duraram até João? Pastor, mas foi Jesus que falou isso, não está escrito assim? Vamos ler, porque se estiver escrito, eu creio. Verdade ou mentira? A lei e os profetas duraram até João? É uma pergunta, é o tema. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, por favor. Mateus, dá uma reguladinha no som. Mateus capítulo 11. Hoje eu tenho alguns textos para ler, tenho alguns versículos para ler, então, Bíblia para papel e caneta. Mateus 11, versículo 13. Bíblia, papel e caneta. Tema de hoje, a lei. Esse tema aqui vai mexer com muita gente, né? É um tema polêmico, porque tem alguns radicais, tem pregadores radicais, que falam que não existe mais profeta, baseando nesse texto. E é uma heresia dizer isso. Bom, vamos ver, vamos estudar nessa noite. Mateus 11, 13. Jesus disse, na Bíblia Vida ou na Bíblia Thompson, pode ver que está em vermelho, as palavras de Jesus. Mateus 11, 13, Jesus disse: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Deixa aberto Mateus 11, abra também Lucas capítulo 16. Vamos ver os dois textos, tá? Vamos comparar os dois textos. Lucas 16, verso 16. Lucas 16, verso 16. Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Em Mateus 11, 13, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, 13. Lucas 16, 16, a lei e os profetas duraram até João. O tema de hoje, a lei e os profetas duraram até João mesmo? Verdade ou mentira? Alguém dirá, mas Jesus não está dizendo aqui em Lucas 16, 16? Está claro, a lei e os profetas duraram até João. Então a pergunta é essa: a lei e os profetas duraram até João? Jesus disse que sim.
mas é preciso entender sobre o que ele está falando. Deus te deu 10 dedos. Você já abriu Mateus 11:13, Lucas 16:16. Abra também Romanos 10. Não fecha o Mateus, não fecha o Lucas. E abra Romanos 10. Para que tenhamos, já orei, para que tenhamos um perfeito entendimento espiritual. Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, 4, o apóstolo Paulo diz, por revelação, ele recebeu esse entendimento por revelação. Romanos 10, 4, Paulo diz: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para a justiça, ou seja, para justificar todo aquele que crê. Na graça, quem crê está justificado. Por isso que vivemos do evangelho da incircuncisão. Não precisamos circuncidar, porque aquele que crê já está justificado. Pela graça sois salvos por meio de crer nisso, por meio da fé. Então, Romanos 10, 4, Paulo foi claro em dizer que o fim da lei é Cristo. Lucas 16:16, Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Então, a pergunta é essa: a lei e os profetas duraram até João? É preciso, para entender, que é fácil, só que tem que considerar isso. Considerar o quê? Considerar o que e sobre o que e em qual tempo que está se referindo que Jesus está falando. Quando Lucas 16:16, Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João, a lei e os profetas, a lei é a lei mesmo, que Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Então a lei é a lei. Quando ele diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João, a lei durou até o João, que na verdade, literalmente, não foi até o João, porque Paulo disse em Romanos 10:4 que o fim da lei não é João, o fim da lei é Cristo. Ficou claro? Então Lucas 16:16, quando diz a lei e os profetas duraram até João, isso em hipótese alguma quer dizer ou dá a entender que não existem mais profetas. E é o que alguns dizem por aí, que na graça não existe mais profeta. E isso é uma heresia. O que é uma heresia? É uma distorção da verdade. Qual é a verdade? O que está escrito. E eu vou mostrar o que está escrito. Por isso eu afirmo com autoridade para falar que quando alguém afirma que não existe hoje mais profetas, isso é uma heresia. Principalmente se usar Lucas 16:16. Se fundamentar nisso, se firmar nisso. Ah, mas Lucas 16:16, Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João, então não tem mais profeta. Não, calma aí. Calma aí, porque tem mais textos depois de Lucas 16:16. Se a Bíblia tivesse terminado em Lucas 16:16, aí sim. Mas a Bíblia não terminou em Lucas 16:16. Coloca o dedo em Lucas 16:16. A lei, qual lei? Romanos 10:4. O fim da lei. Então essa lei é essa lei mesmo. É a lei de Moisés. A lei e os profetas. Param aí. Se Lucas 16:16 Jesus disse a lei e os profetas, fica claro, eu não preciso nem estudar muito, porque o Espírito Santo já testifica, fica claro que esses profetas são profetas da lei. Lucas 16:16, a lei e os profetas, Lucas 16 ainda pertence a uma velha aliança, ainda pertence à lei. Então, se Jesus disse a lei e os profetas, quais profetas? Da lei. Ele não está falando da lei? Tá. Então, a lei e os profetas, profetas da lei. Não pode ser profetas da graça? Está claro ou não está claro? Então, não se pode dizer que não existe mais profetas nessa nova aliança. Ainda mais porque eu vou mostrar na nova aliança que existem profetas. Só é preciso entender, e eu vou explicar hoje, a função do profeta na lei e a função do profeta na graça, porque mudou a
a aliança. Quem está entendendo? É muito pobre, é muito medíocre, é muita falta de conhecimento e entendimento dizer que não existem mais profetas nos dias de hoje. É muito pobre dizer. Essa frase não convence ninguém. Para isso nós temos uma Bíblia. Então, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, crescendo na graça e no conhecimento, nós vamos ver na Bíblia que ainda existem profetas. Ah, mas Jesus não disse que a lei e os profetas duraram até João? Os profetas da lei duraram até João. No tempo da lei. Mas o que diz Romanos 6,14? Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, Lucas 16,16, a lei e os profetas da lei duraram até João. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, começou uma nova aliança. Aqueles profetas da lei duraram até João. Mas agora há outros tipos de profetas. Não mais na lei, porque a lei e os profetas duraram até João. Mas nós não estamos na lei, Romanos 6,14, nós estamos na graça. E será que na graça ainda tem profetas? Vamos ver o que a Bíblia diz, mais precisamente Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas o que é preciso primeiramente ficar claro, que não se pode usar, e estão usando, não se pode usar Lucas 16,16 como um jargão. O que é um jargão? Eu não quero menosprezar ninguém, não é minha intenção humilhar ninguém, tá? Vou só dar um exemplo para te mostrar o que é um jargão. O time do Corinthians tem um jargão. Ele é conhecido ou chamado como timão. Isso é um jargão. Esses dias tomou 4 do Palmeiras. Então parece que não é muito timão, né? Só para você entender que o jargão nem sempre condiz com a realidade. Mas não é meu assunto. Eu só quero te mostrar o que é um jargão. Timão, tudo bem. É o timão. Quem é corintiano não vai chamar de timão. Mas eu quero te ensinar o que é um jargão. O nome é Corinthians. O jargão, se referindo a Corinthians, é o quê? Timão. Entenderam? Isso é jargão. Jargão é uma palavra, é uma chave, é um chavão que você usa. O timão, não sei o que, o timão. Ao invés de falar o Corinthians é naquela região, o timão. Isso é um jargão. Então não se pode usar Lucas 16,16 como um jargão. E falar que a lei e os profetas duraram até João. Isso não pode ser um jargão nunca. Por quê? Porque a Bíblia não termina em Lucas 16,16. A Bíblia continua. Será que ela fala mais sobre a lei? Em Romanos 10,4 diz que a lei terminou em Cristo. Será que ela fala mais sobre profetas? Aí vamos ter que estudar. Porque ela pode não falar mais. E aí a última palavra vai ser Lucas 16,16. Aí de fato durou até João. Ela pode não falar mais. Eu estou sendo imparcial. Como ela pode falar também de profetas? Eu não sei. Eu estou sendo imparcial. Então eu vou ler a Bíblia, vou mostrar na Bíblia o que ela fala do assunto profetas. Ou se não fala mais nada. Porque se ela não falar mais nada, então prevalece Lucas 16,16. Que a lei e os profetas duraram até João. Mas para prevalecer, ou para ser a última palavra, Lucas 16,16, daqui para frente, a Bíblia não pode mais falar de profetas. Por quê? Porque a lei terminou em Cristo. E nós estamos debaixo da graça. E agora? Letra A, se a Bíblia não falar mais de profetas, na nova aliança, então, de fato, a lei e os profetas duraram até João, não existe mais profeta. Mas e se ela falar? Não sei. Vamos ver se ela fala alguma coisa, né? Abre aí em Mateus capítulo 5. Pode fechar o Romanos 10, pode fechar o Mateus 11 e o Lucas 16. Abre em Mateus 5, verso 17. Mateus 5, verso 17. Jesus disse: não pensem
Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. O que é destruir? Acabar. Não pense que eu vim acabar com a lei. Não pense que eu vim acabar com os profetas. Não. Eu não vim para destruí-los. Eu vim para cumpri-los. Ou seja, o que a lei diz? O que os profetas dizem? Então, se o profeta diz, eu vim cumprir o que ele diz. Se a lei diz, eu vim cumprir. Tanto é verdade que Jesus não era japonês, gentil. Ele era judeu. E o judeu estava debaixo da lei, e vivia debaixo da lei, e cumpria a lei. A lei, seus mandamentos e suas ordenanças. E ele deixou claro, eu não vim destruir a lei, não vim acabar com a lei. Entre aspas. É verdade que quando eu morrer e ressuscitar, vai acabar, né? Mas enquanto eu estou aqui na carne, eu vou cumprir a lei. Tanto é verdade que lá em Mateus 3, quando João Batista foi batizar Jesus, o João disse assim para Jesus: mas Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus disse: não, calma, isso é Mateus 3. Não, calma, João, convém cumprir toda a justiça. Nós não estamos debaixo da lei? Eu não sou judeu? O judeu não está batizando aqui no Rio Jordão? Então, se eu sou judeu e estamos debaixo da lei, eu tenho que batizar também. E, João, batiza aí, vamos cumprir o que tem que fazer. Estamos debaixo da lei, João. Ficou claro? Então, Jesus não veio destruir a lei. Uma vez que agora a lei já não prevalece mais. Já foi destruída. Mas como que ela já foi destruída se ele não veio destruir? Ele não veio quando estava aqui, com 29 anos. Porque Lucas 1 diz que ele batizou com 29 anos e meio. Lucas disse. Jesus tinha 29 anos e pouco quando ele começou o seu ministério, que ele batizou, começou o ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos. 3 anos e meio, teologicamente falando. O ministério de Jesus batizou com 29, morreu com 33. Então, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então, quando ele estava ali vivo na terra, ele não ia destruir a lei. Ficou claro? Mas agora que ele já morreu, já ressuscitou, a lei terminou em Cristo. Quem entendeu? Mais uma vez para ficar claro, quando Jesus estava vivo na terra, não veio para destruir, ele veio para cumprir. Ficou claro? Mas ele está vivo na terra ainda? Não, ele já morreu, já ressuscitou. Certo? Então Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque ele veio para acabar com a lei, para excluir a lei, para tirar a lei. Isso diz Gálatas 4 e 5. Que ele nasceu debaixo da lei para resgatar quem estava debaixo da lei. E então começando uma nova aliança. Está claro para vocês? Deixa eu entrar no meu assunto de hoje. Profetas da lei. Vou te mostrar a diferença. Porque a pergunta é essa. A lei e os profetas duraram até João? Porque se alguém pregar, se alguém ensinar, se alguém ler o texto, passando esse entendimento, que a lei e os profetas da lei duraram até João. Só que a Bíblia continuou. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, enviou o Espírito Santo, já não era mais discípulos, agora é a igreja. Então, será mesmo que a lei e os profetas duraram até João? Os profetas da lei, na lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, Romanos 6,14. Nós estamos debaixo da graça. Então, vamos ver a diferença dos profetas da lei para os profetas da graça. Já estou te dizendo o que há, porque eu já estudei e eu sei que há. Mas vou te mostrar a diferença. Jeremias 23, vamos ver a diferença. Então já respondeu a pergunta, né? A lei e os profetas duraram até João? Verdade ou mentira? Bom, a lei já terminou em Cristo, Romanos 10,4. Mas e os profetas? Os profetas da lei duraram até João. Mas a Bíblia não terminou, a Bíblia não parou ali em Lucas 16. Ela continuou. Lucas 16, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, até que chegou em nós. E tem coisas registradas na Bíblia. Eu costumo dizer o que o Espírito Santo me ensinou. Está escrito, Lucas 16, 16. Mas também está escrito. Você entendeu? Quando alguém te disser, está escrito,
Vê se você consegue chegar nesse nível e de ter o entendimento e chegar a dizer, mas também está escrito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lucas 16:16, está escrito que a lei e os profetas, vocês sabem que são profetas da lei, duraram até João. Está escrito, a lei e os profetas duraram até João. Também está escrito, 1 Coríntios 12:28. Aí já vai, opa, aqui diz uma coisa, aqui diz outra. Efésios 4:11, opa, aqui diz uma coisa, aqui diz outra. Então, está escrito, também está escrito. Estão entendendo? Amém. O importante é vocês entenderem que a Bíblia não terminou em Lucas 16:16. Ficou claro? Para que se digam que não existe mais profeta. Profetas da lei, é claro que não existe mais. Está claro ou não está claro? Ou Jeremias está vivo ainda? Ou Daniel está vivo? Ezequiel está vivo? Então a lei e os profetas duraram até João. Profetas da lei. Mas nós estamos debaixo da lei? Não, estamos debaixo da graça. Então como será que é na graça? Não sei. Vamos ver daqui a pouco. Deixa eu te mostrar um pouquinho sobre profetas da lei. Jeremias 23. Abre aí. Jeremias 23, versículo 28. Jeremias 23, verso 28. O MGA é um ministério de estudo, principalmente de quarta-feira, né? Quarta-feira é graça e apostolado. De quarta-feira é um dia de estudo bíblico. Jeremias 23, verso 28. Olha o que Deus diz. Depois você pode ler o Jeremias inteiro na sua casa, tá? O 23, o capítulo inteiro. Jeremias 23, 28, Deus disse: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Então quer dizer que, aqui já fica claro, já dá a entender que o profeta, eu não vou nem dizer que ele tem, o profeta pode ter sonhos. Amém? Não vou nem colocar uma regra que o profeta tem. Ele pode ter. Na Bíblia está cheio de profeta que teve sonhos. José, lembra José do Egito? Cheio de Abraão, Daniel, Ezequiel, Isaías. Quantos profetas tiveram sonhos? Quantos sonhos Daniel teve? Sonhos de Daniel. Então, até Mateus, em Mateus 1, ele teve sonho. Eu vou chamar Mateus de profeta? A Bíblia não chama ele de profeta, chama ele, né, de discípulo. José, o pai de Jesus, marido da Maria, teve um sonho em Mateus 1, que o anjo Gabriel apareceu a ele. Então, é errado, é arriscar muito dizer que só profeta pode ter um sonho. Deus fala através de sonhos. Jó 33:14. Deus fala ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Jó 33:14. O que isso quer dizer? Que Deus às vezes fala com uma pessoa através de um sonho e a pessoa... Aí Deus não fala nada. Ele teve um sonho bobo. Aí ele fala, nossa, Deus está falando. Não está falando coisa nenhuma, isso é sonho de sua cabeça. Sonho bobo. Ah, que eu sonhei que estava casando com o Joãozinho. Será que Deus quer que eu case com o Joãozinho? Isso é sonho da carne. É que você está olhando muito para o Joãozinho. E Salomão disse que dá muita ocupação provém os sonhos. Então você fica olhando muito, pensando. É igual comprar um carro. Ah, eu estou querendo aquele carro branco e tal. Aí você vê aquele carro branco o dia inteiro na rua. Aquela marca, não é assim? Ah, eu quero aquela marca de carro tal. Aí onde você vai, você vê aquele carro. Vai acabar acontecendo o quê? Vai até sonhar. Não é assim mais ou menos? Esse sonho é de Deus? Não tem nada a ver com Deus, você ocupou muito sua mente. Ou pensando muito em alguma coisa, né? Pensando muito em alguma coisa, você chega até a sonhar. E não é um sonho profético, não é um sonho que vem de Deus, ficou claro? Mas o sonho que vem de Deus, ele é diferente, ele é diferenciado. Não sei se todos sabem discernir. Eu já tive sonhos. Domingo mesmo eu contei um aqui, ó. Eu já tive vários sonhos que vêm de Deus. Como também em 53 anos já tive N sonhos que não tem nada a ver com Deus. Sonhar jogando bola, sonhar comendo um churrasco, sonhar viajando. Já tive sonho bobo, sonho da cabeça, nadando numa piscina, sei lá. Sonho bobo. Mas domingo passado eu contei um sonho. Que o Senhor me apareceu num sonho, me deu um sonho e me mostrou numa visão que tinha um homem assim doente. Estão lembrados do domingo? O homem estava doente, me mostrou a casa, que eu tinha que ir lá orar. Isso foi sonho. Bom, Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem o quê?
Então sublinha aí, ó. Então o que o profeta tem? O profeta tem a palavra de quem? De Deus. E quando Deus disse a minha palavra, Ele não está se referindo à Bíblia. Porque Jeremias não tinha Bíblia. Quando Deus fala em Isaías 55, assim será a minha palavra, ela não voltará para mim, porque a minha palavra... Ele não está falando da Bíblia. Ela é a palavra rema, palavra profética, palavra que sai da boca de Deus, porque Deus fala. Moisés estava ouvindo. Abraão, Elias, diga, Deus fala. Está claro? Então Deus fala, a voz de Deus, a palavra de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia deixa claro que Deus fala, porque falou com Noé, com Moisés, com Adão, e falou com Paulo, falou com todo mundo na Bíblia, só você ler a Bíblia. A Bíblia não fala que Deus fala? Não mostra isso claramente, que Deus fala? Então disse o Senhor a Elias, disse o Senhor a Josué, Josué capítulo 1, Josué, meu servo Moisés, blá, blá, blá. Deus fala. Está claro ou não está claro? Agora, o profeta, ele tem o quê? Deus falou, Jeremias 23, 28, o profeta que tem a minha palavra. O que isso significa? O profeta que recebeu uma revelação divina, profética, que vem de Deus, não é uma doutrina denominacional, é uma palavra que veio de... Alô, alguém aqui está entendendo, ou mais, alguém aqui crê, você já está nesse nível de crer e de entender que Deus pode falar de um modo profético? Aí alguém que não tem o pleno conhecimento vai falar assim, não, Hebreus capítulo 1, Paulo disse que a nós, Deus nos falou pelo Filho. Em termos doutrinários, sim, através da sã doutrina, que é a graça e apostolado. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que Deus não fala. Quem é que pode falar que Deus não fala? Quem é que pode falar isso? Então Jeremias 23, 28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Sublinha aí, ó. Mas aquele que tem a minha palavra. Está claro que Deus não está falando da Bíblia? Amém. Profeta que tem a minha palavra quer dizer o quê? Que ele recebeu uma palavra de Deus. Alô? Amém. Profeta que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo? Diz o Senhor. Ele está falando. 29. Não é a minha palavra. Alô? Não é a minha palavra. Diga, não tem nada a ver com a Bíblia. Diga isso. Quem está entendendo? Me dá um sinal. Está claro para você o que Deus está dizendo? Quem tem a minha palavra não tem nada a ver com a Bíblia. Quem está entendendo? Que nem Bíblia não existia. Está claro? Em outras palavras ficaria assim, ó. Quem me ouviu, ou quem ouviu o que eu falei. Seria a mesma coisa aqui. Quem tem a minha palavra, quem me ouviu. Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Para aí. Quando ele fala a minha palavra como fogo, alô, é aquela palavra que quando você ouve, o seu coração começa a arder, você começa a chorar, você arrepia, você se derrete. É a hora que Deus falou. Já aconteceu com você pelo menos uma vez na vida? Quem está entendendo? Quem aqui já ouviu Deus falar? Na pregação, no louvor. No louvor. Nossa, Deus falou claramente comigo. Nossa, a pregação teve uma hora lá que faltou falar o meu nome. Não tem assim mais ou menos? É a hora que Deus está falando. Amém. Olha o verso 29. Jeremias 23, 29. Não é minha palavra como fogo. Ou seja, a palavra de Deus é como fogo. Lembra aqueles dois no caminho de Emaús? Eles estavam dois andando assim, tal, lá em Lucas. Estavam andando, não sei o que lá, tal, não sei o que lá. Aí apareceu um do lado. Saiu do meio do mato, apareceu. Eram dois andando. Ia para uma cidade que chamava Emaús. Tinha um caminho que ia para Emaús.
né? Hoje nós temos a rodovia Anchieta que vai para Santos. Então tinha um caminho que ia para a cidade de Emaús. Então estavam os dois andando, aí de repente apareceu um, de dois ficou três. Onde você vai? Vou para Emaús, tal, não sei o quê. Tudo bom, não sei o que lá. Você está sabendo, o que foi? Está sabendo que morreu? Quem morreu? Jesus de Nazaré. Ele morreu. Ele foi pendurado numa cruz, tal, mas estão dizendo que ele ressuscitou, tal, mas até agora ninguém, né? E não sei o que lá. E de repente foi embora, falou, valeu, um abraço e boa tarde. Falou. De três voltou a ficar só dois. Um olhou para o outro e falou, menino meu, você viu quem estava aqui? O que foi? Só podia ser o Cristo. Não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? Nossa, Ele falava, eu sentia uma coisa gostosa. Era Jeremias 23, 29 se cumprindo. Era Jeremias 23, 29 se cumprindo. Não é minha palavra, verso 29. Como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Sim, eu sou contra esses profetas. Então Deus está deixando claro que já existem dois tipos de profeta. Porque você vai ver aqui no versículo 28, aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Esse é um tipo de profeta. No verso 31, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, Ele disse. No meio pentecostal está cheio, né? Vem sapateando, Deus disse, Ele disse, Deus está lá nem sabendo de nada. E aí vem a irmã com um coque na cabeça, vem o irmão rodapiando, Deus disse, Deus não está nem sabendo de nada. Acontece essas coisas, hein? Nas igrejas da lei isso acontece direto. Jeremias 23, 31. Eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, Ele disse, deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Bom, pelo que eu estou entendendo e lendo aqui, Deus está contra todos os profetas, amém? Não, claro que não. Ele é contra, verso 30, 31, 32, os profetas que contam sonhos mentirosos, que fazem o povo errar. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Agora vamos ver aqui outra coisa muito importante. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 12, verso 28. Abre aí. 1 Coríntios 12, verso 28. Pode fechar o Jeremias. Eu te mostrei um profeta da lei, que Jesus disse que a lei e os profetas da lei duraram até João. Em outras palavras, dá até para entender assim, olha, de agora em diante não terá mais a lei, porque será uma nova aliança, e não serão mais esses tipos de profetas. Dá para entender assim também. A lei, Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Também dá para entender. Não vai existir mais a lei, porque vai terminar em Cristo, Romanos 10:4, e não será mais esses tipos de profetas como era na lei. Porque como era na lei, está durando até João, como era na lei. Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Tanto é verdade que 1 Coríntios 12 já é graça, já é nova aliança. Vamos ver o que Paulo disse no verso 28. 1 Coríntios 12, verso 28. Veja na sua Bíblia. 1 Coríntios 12, para quem diz, para quem fala por aí, ou já falou, que não existe mais profetas e que não existe mais apóstolos. Tem pregadores, são pregadores que falam isso, tá? Não é o jogador de futebol que fala isso, não é o sapateiro, não é o açougueiro, são alguns pregadores, são radicais ao extremo e intransigentes. O que é ser intransigente? Não aceita você falar. Intransigente, eu nasci nessa religião, vou morrer assim. Não quero saber, minha avó era, meu pai era, eu também sou, vou morrer. Isso é ser intransigente. Intransigente, não quer saber se está certo ou se está errado, não quer nem saber. Ele é intransigente.
tem pregadores intransigentes, radicais, que para mim é pura falta de conhecimento pleno, que resulta na falta de entendimento. Vamos primeiro ler. Digam comigo, 1 Coríntios 12, 28, diga isso. Paulo disse, a todos, amém? A quantos? A uns. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus aonde? Tem caneta aí? Sublinha aí, ó. Sublinha. A uns, sublinha, na igreja. Por que tem a uns na igreja? Deus pôs. Versão atualizada, Deus estabeleceu. Alguma Bíblia aqui diz, a uns estabeleceu Deus? Alguma diz? A sua diz? Então, glória a Deus. A Bíblia Vida diz, a uns pôs, do verbo pôr, colocar, pôs Deus na igreja. E vale te lembrar que a Bíblia não foi interpretada, ela só foi traduzida. A Bíblia não foi interpretada, ela só foi traduzida. Por isso que a palavra igreja aqui está em minúsculo. Deveria estar em maiúsculo, por quê? Porque quando Paulo diz que Deus pôs na igreja, ele não está falando do MGA, da Igreja Batista, da Quadrangular. Ele está falando sobre a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Falou? Então quem traduziu o João Ferreira de Almeida, ou até o Scofield ou o Thompson, deveria ter colocado em maiúsculo. Mas são tradutores. Não interpretaram, então sem problema algum. Estou aqui para te ensinar. Amém? Contanto que você entenda. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Está escrito ou não está escrito? Ou não está escrito? Eu só tenho 54 Bíblias. Então diga comigo, está escrito que a uns pôs Deus, colocou Deus, estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Sou obrigado a fazer uma pergunta, está escrito ou não está? Está escrito. Isso é indiscutível então. Isso é indiscutível. Vírgula. Em segundo lugar, profetas. Para aí. A pergunta que é o tema de hoje. A lei e os profetas duraram até João? Não. Claro que não. Porque olha o Paulo dizendo que Deus colocou na igreja profetas. Olha, suponha que eu não saiba quem é ou quem são. Está escrito que Deus pôs na igreja. Não, está escrito ou não está escrito? Para aí. Efésios 1, 22. Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça quer dizer responsável. Se Cristo é o cabeça da igreja, ele disse lá em Mateus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele é o cabeça da igreja, ele é o responsável da igreja. A igreja é dele, ele falou a minha igreja. Ele pôs na igreja dele. Quem é louco para falar que não existe mais se ele pôs na igreja dele? Quem vai falar que não existe se ele pôs? E pior ainda, quem é o louco retardado para dizer que não concorda, que não aceita, se Deus pôs na igreja dele? A igreja não é sua, não é minha, a igreja é dele, e ele pôs na igreja dele. Vai falar com Cristo. Ou não é o que está escrito? Ora, papai, está escrito ou não está escrito? Então para aí, eu quero ver se vocês estão entendendo mesmo. Lucas 16, 16. Uma coisa foi, não é, foi é verbo no passado. E por que foi? Romanos 10, 4, porque a lei terminou em Cristo. Se a lei terminou, então não é, foi. Amém? Uma coisa foi, Lucas 16, 16, onde Jesus diz que a lei e os profetas, se ele está falando da lei, logo é os profetas da lei. Não poderia ser profeta da graça, porque a graça não tinha nem chegado. Como é que vai falar que não tem profeta na graça, se a graça não tinha chegado? Estamos em Lucas 16, 16. Amém. Alô? Alô? Você não vai comer esse veneno, né, irmão? Você não vai engolir esse veneno. Não existe mais profetas.
Não existe mais apóstolos hoje. Então a igreja também não existe. Apóstolos é uma mentira, é uma farsa. Então a igreja também é uma mentira, é uma farsa. Porque ele pôs na igreja. Se não existe apóstolos, não existe a igreja, porque ele pôs na igreja. Se apóstolos é uma farsa, a igreja é uma farsa. Não existe mais profetas na graça. Bom, se não existe profeta na graça, então também não existe a igreja na graça. Porque ele pôs na igreja. Quer dizer então que ele pôs, você foi lá e tirou? Você está me entendendo? Pastores que falam que não existe mais apóstolos. Pastores que falam que não existe profetas. Você está louco? Sua Bíblia não tem 1 Coríntios 12, 28? A minha tem. Não existe mais. Então vamos embora para casa, porque também não existe mais a igreja. Porque ele pôs na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Bom, vamos deixar de ser insensatos e radicais. Entendamos a palavra que diz claramente, sem forçar, sem interpretações, na letra, diz claramente que a uns pôs, versão atualizada, estabeleceu Deus na igreja. O que ele fez? O que Deus fez? Ele pôs na igreja, e é dele a igreja. Ele disse a minha igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele pôs na igreja, primeiramente. Não sou eu que acho isso. Coríntios 12, 28. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar profetas. E não parou porque a igreja é dele. Em terceiro lugar mestres. Diga comigo. O que são apóstolos? Profetas e mestres. São pessoas que foram capacitadas por Deus com dons ministeriais. Apóstolos, para interpretar a graça de Deus em Cristo. Profetas, para trazer a revelação da palavra de Deus. Mestres, capacitados para ensinar, tem o dom de ensinar a palavra de Deus. Deus colocou esses três ministérios como liderança na sua igreja. Liderança por quê? Porque Paulo diz que em primeiro lugar apóstolos, depois profetas, em terceiro lugar mestres. Essa é a liderança da igreja, não do pastor Marcos, da igreja de Cristo que está na terra. Papai, está escrito ou não está escrito? Então digam, cabe a mim entender. Diga, porque escrito está. Agora ninguém pode mudar, né? Isso aqui foi para aquele tempo. Deixa de ser bobão. Onde é que está escrito foi para aquele tempo? Eu fico ativado com essas conversas de bobão, sabe? Foi para aquele tempo. Deixa de ser besta, rapaz. Sou obrigado a falar assim. Deixa de ser besta, deixa de ser bobão. Deixa de ser soberbo. Deixa de ser orgulhoso. Presunçoso. Soberbo. Como é que eu não vou aceitar o que diz a palavra de Deus? Como é que eu não vou? Quem sou eu para não concordar com o que está escrito? Quem sou eu para não aceitar o que está escrito? Quem sou eu? E quem é você? E quem é alguém para não aceitar, para não concordar? Se Deus já colocou, se Ele já fez. A soberba não aceita, a soberba não concorda. Homens soberbos não aceitam, homens soberbos não concordam. Glórias a Deus. Teve um dia, você vê como que as pessoas são medíocres, né? E sou obrigado a chamar um desses de pastor. Sou obrigado a chamar de pastor. Um dia um homem falou assim: ele é apóstolo? Aí o outro falou assim: nossa, ele está conservado, hein? Zoou, né? Não zoou? Não é bobão? Para você ver como que é a carne do ser humano. Para você ver como que é criança em Cristo. Nossa, ele é um apóstolo. Nossa, ele está conservado, hein? Não é um bobão?
Quis dizer o quê? Nossa, Jesus morreu já faz 2000 anos e e ainda tem um apóstolo depois de 2000 anos. Nossa, ele está conservado, hein? Você é bobão mesmo, hein, meu? Putz, eu vou comprar um pirulito para você chupar. Aleluia. A diferença, 1 Coríntios 14, 20, Paulo disse: irmãos, não sejais crianças no entendimento, sejam crianças na malícia e adultos no entendimento. Aí um pastor bobão, nossa, ele é apóstolo, ele está conservado, hein? É adulto no entendimento? Posso chamar de pastor uma pessoa dessa? Não é adulto no entendimento, né? 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. Quem vai falar que não existe mais milagre, meu? Você vai falar que não existe milagre? Eu estou cansado de ver milagres. Vou para 30 anos de ministério. 30 anos de ministério, já vi incontáveis milagres. Você vai falar que não existe milagre? Se você falar que não existe milagre, então não existe Deus, porque é Deus que opera milagres. Operadores de milagres, Coríntios 12, 28. Depois, dons de curar. Quem que vai falar que não existe mais dons de cura? Ou dons de curar? Ou que Deus não cura mais? Quem que vai falar isso? Por isso Hebreus 13, 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dons de curar, Coríntios 12, 28. Socorros. Pessoas que são capacitadas para socorrer o necessitado, a igreja, o ministério, para ajudar o pobre, o órfão, a viúva. Socorro, para socorrer. Deus colocou na igreja. Área social, socorros. Governos, liderança. A igreja não é bagunçada, meu. Desculpem, nem na zona é bagunçado, tá? Você imagina na igreja do Senhor. Até na zona tem porteiro. Então não é muito ter um obreiro no ministério, né? Amém? Amém? Porque até na zona tem porteiro. De paletó, de gravata, tal. Não que eu vá, mas eu vejo o porteiro lá de paletó, bem vestido. Alguém está entendendo? Agora se o porteiro da zona vai de paletó, bom, deixa eu ficar quieto, não vou falar mais nada, porque... Coríntios 12, 28. Operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ou seja, na língua portuguesa, vários tipos de línguas. Variedade, vários tipos de línguas. Vamos ler outro texto. Abre aí, tem gente que não sabe disso, né? Abre aí, Atos capítulo 13. O assunto hoje, a lei e os profetas duraram, é uma pergunta, até João? A lei e os profetas da lei duraram até João. A lei terminou em Cristo, os profetas da lei terminou em Cristo também. Os da lei terminou em Cristo. Mas vieram outros, não da lei, mas da graça. Diga comigo, os da lei terminaram. Diga, os da graça chegaram. Eu não sei a ousadia que alguns têm, só pode ser ousadia presunçosa. A ousadia que alguns têm de pegar a palavra de Deus e ir tirando coisa que a pessoa não... Sabe igual você ir almoçar num restaurante, você não gosta de chuchu, você não gosta de abacate, você não gosta de mandioca, você ficar tirando, tudo bem, você está indo almoçar. Mas você vai tirar da palavra da Bíblia. Isso aqui eu não concordo, não, isso aqui eu não gosto. Não tem mais não. Não, isso aqui também não tem. Você está, hein? É disso que eu estou falando. Coisa que não se pode fazer. Quem está entendendo? Você acha que alguém tem direito de não, isso aqui não tem mais, não, isso aqui não tem mais. Não, isso aqui também não, isso aqui não. Quem é que tem esse direito? De tirar o que Deus colocou. Eu não concordo. Você não concorda, vai para lá. Preguei esses dias aqui sobre pontos de vista. Se você não concorda, isso é um problema seu, você não concorda. A pergunta aqui não é se você concorda ou não, é se está escrito. E quem é que pode tirar o que está escrito?
Como é que alguém pode falar que não tem mais se Deus pôs na sua igreja? Como é que alguém pode falar que não tem mais se Deus pôs na igreja? A pergunta é essa. Então, o que o Espírito Santo está me dizendo aqui são crianças na fé, no conhecimento e no entendimento, ainda que são chamados de pastores, que não entendem o que Deus fez e faz. E pensam que porque a lei terminou em Cristo e os profetas duraram até João, então não tem mais na lei, mas nós estamos na graça. Atos 13, versículo 1. Uma vergonha um crente ou um pastor não saber de Atos 13, verso 1. O que diz Atos 13, verso 1? Atos 13, verso 1. O que diz aí? Atos 13, verso 1. Na igreja, aonde? Aonde? Mas se não existe mais apóstolos, não existe mais profetas, então também não existe mais a igreja. Mas Atos 13, verso 1 diz: na igreja de Antioquia havia, tem caneta aí? Sublinha. Existia alguns o quê? Profetas e mestres. Vamos saber alguns deles que estavam lá? A saber, Barnabé. Olha, o Barnabé foi chamado de profeta e mestre, hein? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que todos sabem que é Paulo, o apóstolo dos gentios, que além de apóstolo também foi chamado de profeta. Aí vem um bobão ignorante que fala que não existe mais profeta. Ignorante porque não conhece a Bíblia. É o que me cabe a entender. Quem está entendendo? Como é que uma pessoa pode falar que não existe profeta se Paulo era profeta e estava na igreja? Não, mudou. Quem mudou? Não, quem é que mudou? Deus colocou alguém falar e mudou? Tá de brincadeira. Não creio. Um amigo meu lá do México, não creio. Deus coloca, o cara vai lá e tira. Tem cabimento? Vamos deixar claro o tema de hoje? A lei e os profetas duraram até João? Verdade ou mentira? A lei e os profetas da lei, sim. Claro, porque Jeremias não dá mais aqui, né, irmão? Nem Elias, nem Joel, nem Malaquias. Aí alguém dirá, e nem Paulo. Tudo bem, nem Paulo, mas a igreja está, e Deus é o mesmo. Provavelmente Ele colocou apóstolos, profetas e mestres na sua igreja. Foram morrendo e Ele foi colocando. Foram morrendo e Ele foi colocando. Porque o mover não pode parar. Mentira que você não entende isso. Mentira que você não entende isso. Não existe mais apóstolo, Paulo morreu. Sério mesmo Paulo morreu? Não diga. Será que ele é a igreja, pastor? É claro que Paulo morreu. Os profetas morreram. Claro que morreram. Os da Bíblia morreram. Você não acha que eles estão andando aí no sacolão, no mercadão, né? Claro que morreram. Ou você nunca leu Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo? Tem caneta aí? Deus é, eu falo essa frase já vai para 30 anos. Deus é o mesmo e usa o mesmo princípio, irmão. Por isso que nunca precisará e nunca terá uma outra Bíblia. Nunca vai ter uma outra Bíblia. Não tem mais apóstolos porque Paulo morreu. Sério mesmo que ele morreu? Oh, que novidade você descobriu que ele morreu, hein? Não existe mais apóstolos, porque os apóstolos da Bíblia morreram. Sério que os da Bíblia morreram? Poxa, você descobriu uma... Mas você também não descobriu que Deus é o mesmo, não? Você não percebeu que Deus é o mesmo? Você não percebeu que o livro de Atos é um livro incompleto? Você não sabia disso? Diga bem forte, o livro de Atos é um livro incompleto. O livro de Atos é um livro incompleto. Por que é incompleto? Só tem uma resposta. Porque o livro de Atos fala sobre a igreja. E the church is here. A igreja está aqui.
Os que estavam vivos naquele tempo terminou em Atos 28. Mas olha a igreja aqui no século 21. Deus de glória, aleluia. Então eu posso dizer que o livro de Atos ainda está sendo escrito. Porque a igreja está aqui. Só quem está entendendo. Diga, papai. Glória a Deus. Papai. Não, Romanos é um livro fechado. Coríntios é um livro fechado. Graça e paz, amém. Efésios é um livro fechado. Apocalipse é um livro fechado. Mas Atos não é um livro fechado. E nem tem como fechar. Porque a igreja está aqui. A igreja daquele tempo, é claro que morreu, né? Você não acha que estão vivos ainda, né? Claro que morreram. Maria morreu, Mateus, Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo. É claro que morreram. Mas você acha que eles morreram e acabou? Não. Morreram aqueles, veio outra geração. Morreu também, outra geração. Malaquias 3,6. E o Senhor é o mesmo. Ele disse, eu sou o mesmo. E não mudo. Então foi morrendo, claro que foi morrendo. Porque o ser humano, Davi disse que não vai viver, o Espírito do Senhor não ficará mais que 120 anos no homem. Salmo 90, a duração da nossa vida é 70 ou 80. Minha mãe está com 92, já está fazendo hora extra. Mas tá bom, glória a Deus. Vai receber o galardão. Salmo 90, de 70 a 80, com 92, não tá bom? Tá bom ou não tá bom? Sem campanha, sem corrente, sem nada. Hein? Então, a geração vai morrendo, vem outra geração. A geração vai morrendo, vem outra geração. Aquela igreja acabou porque morreu todo mundo, mas já tem outra igreja. E foi morrendo, foi nascendo, foi morrendo, foi nascendo, foi morrendo, foi nascendo, até que chegou em nós. Aleluia. E eu tenho uma pergunta: quem é que tirou os apóstolos, profetas e mestres da igreja? Quem tirou, se Deus colocou? Não é o que diz Coríntios 12, 28? Que a uns pôs Deus aonde? Na igreja. Aí você vai ler Atos 13, Atos 13. Olha lá. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes do Tetrarca, e Paulo, ou Saulo, como você quiser. Saulo em Atos, Paulo de Romanos para frente. Mas é o mesmo. Então o Espírito Santo manda falar. Olhem para mim. Uma coisa foi Lucas 16, 16. Tema de hoje. A lei e os profetas duraram até João? A lei e os profetas da lei? Sim. Mas Jesus morreu, ressuscitou e começou uma nova aliança. Onde foi estabelecida a igreja, que é de Cristo, que Ele é o cabeça. E foi revelado a Paulo que ele pôs na sua igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. É claro que aqueles lá já morreram, né, irmão? É claro que já morreram. Mas a questão é essa: quem disse para você que morrendo aquele não teria mais? Quem é que te falou isso aí? Em qual Bíblia que você leu isso? Porque se morreram aqueles apóstolos e profetas da graça, e não teria mais, suspeito eu que Deus não é o mesmo, hein? Será que mudou de Deus também? Não. Malaquias 3,6 ele é o mesmo. Hebreus 13,8 ele é o mesmo. Se ele é o mesmo, ontem quando? Com eles lá. Ontem, hoje e será para sempre. Uma outra versão, eternamente. Então, se ele é o mesmo, não mudou nada. Está claro ou não está claro? Claro que não mudou. Porque se tivesse mudado, precisaríamos de uma outra Bíblia. E cadê a outra Bíblia que diz que não tem mais apóstolo e nem profeta? Quem quer me responder essa? Porque essa Bíblia que dura e perdura, diz claramente que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Não tem mais? Cadê a outra Bíblia que diz isso? Porque essa diz que tem. Essa diz que ele pôs na igreja, e a igreja está aqui na terra. Só se está claro.
Vamos para 1 Coríntios capítulo 4. Bom, Atos 13 deixou claro que Paulo era um profeta. Não preciso te dizer que também ele era apóstolo, né? Pastor, evangelista. 1 Timóteo 2, mestre. O que não se pode, irmão, o que não pode é você aceitar pregadores que estão mudando a Bíblia, hein? Falando coisas que a Bíblia não diz, falando coisas que Paulo não falou, dando suas interpretações conclusivas. Ah, então eu concluo, mas quem é você para concluir? Está escrito isso? Não, assim não está, mas dá a entender. Não tem nada que dá a entender. Se tiver escrito, eu creio, não tem dá a entender. Então, está dando a entender que você não é homem? Você não vai gostar se eu falar isso, né? Não? Está dando a entender que você não é homem, hein? Como dando a entender? Deus não dá a entender. Deus é claro, pela graça sois salvos. Aqui não dá a entender nada. Está dizendo que você é salvo pela graça. Efésios 2,8. A Bíblia é clara, a palavra é clara, o apostolado é claro. Agora você não pode comer veneno que coloca junto com a comida, porque antes era comida com veneno, agora é veneno com comida. Você não pode aceitar. Você que é o responsável se der dor de barriga em você, hein? Se der desinteria, se der tontura, desmaio, se perder a direção de Deus na sua vida, o responsável é você. Porque você está aceitando comer veneno com comida. Você está aceitando ouvir heresias. Não era nem para você estar ouvindo mais, tá? Não era nem para você estar... Agora você ouve um, ouve outro, ouve um. Então você está aceitando jogar lixo na sua mente. Você está aceitando ouvir heresias. Então o problema não é de Deus e nem meu, né? Aí é você, né, irmão? Aleluia. Aí. Glória a Deus. Um dia um irmão me mandou uma pergunta. O irmão está debaixo do meu apostolado. Aí mandou a pergunta. Porque eu ouvi o pastor lá falar. Então vai perguntar para ele. Graça e paz, irmão. Tchau. Ué, quem falou foi ele, você vai perguntar para mim? Ficou claro? Porque o pregador lá disse. Então você vai perguntar para ele, ué. Foi ele que disse. Por que você está perguntando para mim? Alguma vez eu já disse isso? Não, nunca. Já falei isso? Nunca. Então por que você está perguntando para mim se não foi eu que falei? Vai perguntar para ele. É ele que está falando essas besteiras aí. É ele que fala essas heresias. Pergunta para ele. Aí um pastor me ligou lá em casa chorando. O pastor chorava de soluçar. O que foi, pastor? Eu fui falar com ele, ele nem me atendeu, ele foi grosso comigo, ele foi áspero. Só porque eu fiz uma pergunta, ele foi áspero, ele foi grosso comigo. Falei, então por que você está ouvindo ele? Para de ouvir. Amém. Está claro ou não está claro? A verdade é essa, né? 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, versículo 1. Olha lá, ó. 1 Coríntios 4, 1. Você quer ver profetas na nova aliança? Na graça? Coríntios 12, 28. Atos 13, verso 1. Agora veja Coríntios 4, verso 1. Olha aqui, ó. Aqui fala de profetas. Coríntios 4, 1. Paulo diz: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Apóstolo, você falou que aqui fala de profeta? Eu não vi. Então vou ler de novo, tá? Aí Coríntios 4:1 fala de profeta, vou ler de novo. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora você entendeu, né? O profeta é um crente capacitado por Deus com um dom para desvendar, para trazer a revelação dos mistérios de Deus. Agora ficou mais claro, né? Essa é a diferença de ver e de enxergar. Por isso que Paulo orava para que tivessem olhos iluminados, para que pudesse enxergar. Talvez você não enxergava, mas eu já enxergo isso faz tempo. Despenseiro dos mistérios de Deus. Traduzindo, coisas que não se aprendem com os homens. Estava em oração e Deus me deu uma revelação e me fez entender tal texto. Aí você traz a revelação dos mistérios de Deus. Isso é dom de profeta. Mais um texto.
do lado, 1 Coríntios 2. Profeta é aquele que tem o dom de trazer a revelação dos mistérios de Deus. Ficou claro ou não ficou? Claro. 1 Coríntios 2, versículo 6. Paulo diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Coríntios 2, 6. Mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não. Falamos a sabedoria de Deus que eu aprendi na teologia, com os teólogos. Coríntios 2, 7. Falamos a sabedoria de Deus que estava onde? Oculta em mistério. Oculta em mistério. Oculta quer dizer que está claro? Não. Oculto quer dizer que estava como? Estava escondido, que ninguém sabia. Mas o que diz Daniel 2:28? Daniel o quê? 2:28. Daniel 2:28. Há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Um texto encaixa no outro. Só que isso só é feito pelo Espírito Santo, tá? Não adianta você ir ouvir o rabino, porque o rabino não sabe nada. O rabino é homem, é carne. Ainda mais um rabino da lei, judeu. Não se aprende com homens. Só o Espírito Santo que dá esse entendimento e essa sabedoria e essa capacidade. Por isso que Paulo disse que a nossa capacidade vem de Deus. Sabe esse negócio de encaixar? Coríntios 2, 6 e 7, Daniel 2, 28. Essa capacidade vem de Deus. Isso não se aprende com homens. Isso é ser movido pelo Espírito Santo. Isso não é uma letra, não é uma letra, isso é um mover, não é a mente carnal, é a mente de Cristo, o Espírito Santo falando na mente de Cristo. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo que se aprende no CCAA, no FISC, no Cultura Inglesa, na USP, na PUC. Não essa sabedoria do mundo que se aniquila, nem dos poderosos desse mundo, não. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Quem é que pode falar uma sabedoria que está oculta em mistério? Se está oculta em mistério, como é que ele vai falar? Só tendo o dom de revelação. E quem é que tem o dom de revelação? O profeta. Maravilha! E em outras palavras, Paulo está dizendo o quê? Vocês esqueceram que em Atos 13:1 Lucas disse que eu também era profeta? Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, vocês esqueceram que eu também sou profeta? Vocês esqueceram? Eu não esqueci, não. Atos 13:1, Paulo era profeta. Efésios capítulo 4, estou indo para o final já. O tema de hoje: a lei e os profetas duraram mesmo só até João? Claro que não, né, irmão? A lei terminou em Cristo, Romanos 10:4. E os profetas? Os da lei morreram, acabou. Mas aí Jesus morreu, ressuscitou, começou uma nova aliança, enviou o Espírito Santo, formou-se a igreja em Atos, e Deus colocou na sua igreja, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro lugar, mestres, e isso foi revelado primeiramente ao apóstolo Paulo. Ao apóstolo Paulo, quem está entendendo? Agora, lamentável quem não sabe disso, né? Lamentável quem não sabe disso. Aí eu não posso fazer nada, né? Porque eu só tenho que vir aqui corrigir e exortar. Porque quem não sabe disso, fica ensinando heresia para a igreja, para os crentes. Heresia, que não existe mais apóstolo, que não existe mais profeta. Isso é heresia. Ficou claro aí? Vamos terminar com Efésios 4? Efésios capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Verso 11. Porque no verso 8 já diz que subindo ao alto deu dons aos homens, né? Efésios 4:8 diz que ele, quando Cristo subiu ao alto, deu dons aos homens. Quais dons? Diga, quais dons? Diga, que dons são esses? Aí você vai ler Efésios 4:11 e você vai ver, são dons ministeriais. Diga, dons ministeriais. Digam, são 5 dons ministeriais.
Efésios 4:11. Ele quem? Cristo, verso 8, que subiu ao alto, que deu dons aos homens. 11. Ele mesmo deu uns. Alô, lembra de Coríntios 12:28? A uns, pois... Está claro ou não está claro? As coisas não se encaixam? Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Quem é que pode falar que não existe, né? Quem é que pode falar que não existe se ele deu, ele colocou? Sei como que as pessoas falam besteira, falam na ignorância, né? Jó 38:2, Deus diz: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Eu conheço uns aí que não tem conhecimento e fica só enchendo linguiça e colocando fortaleza na mente dos crentes. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Olha como que a Bíblia é clara, eu não estou interpretando nada, hein? Eu não estou achando, eu não estou aqui dando minha conclusão, o que eu penso, eu só estou lendo. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Algumas versões diz doutores. Verso 12. Olha por que Cristo fez isso, hein? Olha por quê. Ele nem precisava explicar, porque Ele é soberano. Mas olha a graça de Deus que nos basta. Tendo em vista, ou seja, Ele fez isso, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. Para aí. Então nós podemos dizer o quê? Cristo colocou na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. Não é o que está escrito? Eu não posso fugir disso, irmão. Eu não posso fugir disso nunca. Qualquer pessoa que fugir disso é herege, é falso ensino. Não pode fugir uma vírgula. Porque além de Paulo dizer por que Cristo colocou na igreja, ele está explicando para quê. Verso 12, para o aperfeiçoamento, ou seja, o crescer no entendimento espiritual. E como é que se cresce? Através dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres que o Senhor colocou na sua igreja. É difícil entender isso. E os que são contra, então, são o quê? Filhos de Satanás? Será que são filhos da perdição? Os que são contra são o quê, hein? Será que são joio, pedra de tropeço, falsos irmãos? Esses que são contra são o quê? Lobo disfarçado em ovelha? Porque vai lá e fala para a igreja que não tem mais, que não existe mais. São joio? São lobos disfarçados em ovelha? São filhos de Satanás, filhos da perdição? O que são esses aí que estão dizendo que não existe mais? O que Deus colocou na igreja? São mal intencionados. Quem está entendendo? Não é nem para você estar ouvindo esses tais. Você crê que eu falo pelo Espírito Santo? Não é nem para você estar ouvindo esses tais hereges. Aleluia. Que torcem e distorcem a palavra de Deus segundo os seus próprios intenções, suas próprias intenções. Não é nem para você ouvir, irmão. Não é nem para você ouvir. Paulo disse: nem ainda comais. O falso irmão, nem ainda comais. Não é nem para você estar junto, estar perto. Quanto mais ouvir. Porque está falando contra a palavra de Deus. Como é que você vai aceitar? Como é que você vai concordar se a Bíblia fala uma coisa e ele está indo contra? Como é que você pode ficar ouvindo ainda? Aleluia. Efésios 4, versículo 12, terminando. Efésios 4, 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Verso 14. Para que não... Alô, diga comigo. Por que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Por que Deus colocou na igreja? Diga isso. Mais uma resposta em Efésios 4,14.
para que não sejamos mais meninos inconstantes. Já não era para você ser mais criança, né, irmã? Irmão, já passou do tempo de você ser criança, né? Ouvi um, ouvi outro, ouvi um, ouvi outro, ouvi um, ouvi outro. Mas ele disse, mas ele falou. O que você acha? Eu não acho nada. Se falou fora da Bíblia está errado, é falso. Simples assim. Não perca seu tempo com os tais. Aleluia. Não permita que coloquem sujeira na sua mente. Dá tanto trabalho para limpar a mente de um crente que vem lá do mundo, da pinga, da cachaça, das drogas, da lei, do sistema. Dá tanto trabalho para limpar a mente, para você permitir que joguem lixo na sua mente. Que Deus fale com você, claramente. Porque para mim já está claro. Para mim ele deixou claro. Que é lixo. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Agora estão dizendo que Jesus já voltou. Você está engolindo isso. Você vai engolir mais essa também. Aí depois fala que Deus não ajuda, né? Aí depois não sabe porque que a vida anda para trás. Porque você é como criança, levado por todo o vento de doutrina. Tudo que vão falando você vai engolindo, vai pondo para dentro. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens induzem com astúcia ao erro. Só faltou falar o nome dele agora, né? Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia, não é sem querer, induzem ao erro. E você está caindo nessa. Você está engolindo isso aí. E Paulo dizendo que é com astúcia que induzem ao erro. Está claro ou não está claro? O último texto da noite para terminar, Efésios capítulo 2. Passei aí uns 10 minutos. Efésios 2 para terminar. O assunto hoje, o tema: a lei e os profetas duraram até João? Não existe mais profeta? Da lei, claro que não, né? Porque Jeremias, Daniel, Ezequiel já morreram. Então profetas da lei não existe mais, porque a lei terminou em Cristo. Mas começando uma nova aliança, Deus é o mesmo e usa os mesmos princípios. Antes tinha profeta, agora não tem mais. Quem é que te falou que não tem mais? Por que não teria mais? Se Deus fala através dos profetas, e Ele colocou na igreja profetas, por que não teria mais? Quem é que te falou que não tem mais? Não foi Paulo que falou isso. Por isso que esse ministério é graça e apostolado. Porque os que saíram com essa conversa que Jesus voltou, que já veio, são pessoas que saíram do apostolado. Porque Paulo não disse isso e nem deu a entender nas suas 14 cartas. Só você lê a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Lê de Romanos a Hebreus, vê aonde Paulo disse que Jesus já veio. Vê aonde Paulo, nas 14 cartas, se Paulo disse esse negócio de anos 70, anos 50, vê se Paulo falou isso. Come veneno porque quer. Porque você tem uma Bíblia na sua mão. Aleluia. Come veneno porque quer. O apostolado. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. O apostolado é o quê? É a sã doutrina. Não vem com Mateus 24. Não vem com Lu. Você vai ter que interpretar. Aí você vai ter que interpretar. Eu não quero interpretação, porque já foi e já está interpretado por Paulo. Está claro ou não está claro? Ninguém pode interpretar. Não se pode interpretar. Como é que você vai interpretar? Se Paulo, ou Paulo esqueceu de falar, ou o Espírito Santo falhou e não falou para Paulo. Aí depois de 21 séculos vai falar para um homem. Ué, mas então falhou. Então não é digna de aceitação? Porque nas 14 cartas Paulo não falou nenhuma vez para ninguém. Ué, o que está errado aí? Porque Paulo não falou. Quem está falando é o homem lá, mas Paulo mesmo não falou.
Como é que eu posso crer? Está fora da Bíblia, está fora do apostolado. Essa é a diferença. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1,5. Nós obedecemos o que está escrito no apostolado. É porque eu vi aqui em Mateus 24. Não quero saber de Mateus 24. Eu quero saber o que Paulo falou. Porque a obediência é ao apostolado. É ao apostolado. Está claro ou não está claro? Porque se não é assim, então Paulo mentiu em Romanos 1,5. Que ele mandou receber a graça do apostolado para obedecer. Eu estou em obediência com o que Paulo diz. Amém. Só quem é maduro para me suportar e entender essas coisas. E não vamos sair do apostolado. Quem quiser sair, pode sair. Quem quiser falar mal, pode falar. Quem quer fazer piadinha, pode fazer. Nós do MGA não vamos abrir mão, não vamos sair do apostolado. Por nada vamos sair. Se estiver escrito, eu creio. Se não está escrito, pega a sua viola, vai tocar lá em outra paróquia. Que aqui no MGA não cola. Vamos terminar com Efésios 2, verso 19, para terminar a ministração. Sou obrigado a falar, exortando os verdadeiros crentes. Porque o joio vai se perder mesmo, não tem jeito. E o falso irmão também não tem jeito, né? Porque é falso irmão. Efésios 2, 19. Estou em paz porque o Espírito Santo existe. E Paulo disse em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então os que estão fazendo piadinha a respeito do nosso modo de crer, do ministério do apostolado, quem cuida deles é Deus, não sou eu. Não sou eu que cuido deles. Deus que cuida deles. Isso é um problema de Deus. Os que fazem piadinha, os que zombam. Nós estamos firmes no apostolado, não vamos sair, não vamos abrir mão. Quem quer fazer piadinha pode fazer, quem quer zombar pode zombar. Para mim não muda nada. Zombaram de Jesus, zombaram de Noé, quando fazia a arca. Para mim não muda nada. Só que fica claro e patente que os que fazem piadinhas são carnais. E o Espírito Santo testifica com o Espírito. De quem é espiritual, entende bem todas as coisas. Quem é carnal, anda segundo a carne e não pode agradar a Deus. Então estou em paz, porque quem cuida disso aí é o Espírito Santo, não sou eu. Deus de glória! Eu sei em quem eu tenho crido. Alguém pode falar isso? Eu sei em quem eu tenho crido. Efésios 2,19, para terminar, já passou uns 10, 12 minutos, me desculpa, eu preciso terminar aqui. Efésios 2,19. Assim já não sois quem? Nós, a igreja, os gentios. Já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Efésios 2,19. Mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados, quem edificados? A igreja, o crente. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para quem dizia que não tem profeta na graça, hein? Ó, como tem gente falando besteira por aí e você engolindo um monte de veneno, né? E você engolindo, dando risada, fazendo piadinha também, rindo junto com eles, satirizando também. Como que é duro não conhecer, né? Como que é duro não ter o conhecimento, né? Efésios 2,20. A igreja de Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para aí. Você não acha que esses apóstolos é Mateus, Marcos, Tiago, João, Pedro, né? Porque aí são discípulos. Amém? E você não acha que esses profetas é Jeremias, Malaquias, Isaías, né? Porque a lei e os profetas duraram até João. Então não é esses profetas da lei. Amém. Mas Efésios 2,20 é livro da graça. E Paulo está dizendo que a igreja foi edificada pelo fundamento dos apóstolos e profetas. Aleluia. Apóstolos e profetas do Novo Testamento, da Nova Aliança. Quais? Quem são esses apóstolos e profetas? Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Segundo lugar, profetas. Foram eles e são eles que edificam a igreja de Cristo na terra.
foram eles, foram e são, foram no tempo de Paulo, os que Deus colocou na igreja, apóstolos e profetas. No tempo de Paulo, foram eles que edificaram a igreja. Mas eles já morreram. Mas a igreja continua aqui. E Deus é o mesmo. Ele colocou outros apóstolos, outros profetas, que edificam a sua igreja. Só quem entendeu pode aplaudir de todo o seu coração. Porque aqui é a graça como ela é, e o apostolado como tem que ser. Graça e paz.